Boa noite a todos. Boa noite. Todos bem-vindos. Obrigada. Será a primeira vez? Eu? Está vindo a casa? Não, Não? já estive aqui. Que bom. Ganhei uma página do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Desejos. Desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê, e como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem, e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo. E depois de agir sobre o objetivo a qual se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Muito bem explicado, né? Então, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, nos desligarmos de todos os acontecimentos do nosso dia, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo
que a espiritualidade toda possa nos acompanhar nesta noite, acompanhar a nossa irmã Lúcia, que irá fazer a palestra, que possamos, Jesus, aprender um pouco mais dos seus ensinamentos nesta noite de hoje. Que assim seja. Agora eu chamo a nossa irmã Lúcia, que é trabalhadora da casa, para fazer o estudo desta noite. Obrigada. Boa noite a todos. A gente agradece a oportunidade. A gente fala assim, vamos estudar aqui tudo junto, né? Uma reflexão e com esse tema, a vida em família, né? Nessa proposta, principalmente nesse mês de maio, né? Que fica aquele mês que se comemora, é Dia das Mães, são as mensagens. E aí a proposta desse estudo, a vida em família, nós fazemos uma reflexão. E, meus irmãos, nós vamos buscar esse estudo, vamos ter uma primeira parte e uma segunda. Primeiro, a gente, claro, vai buscar esse entendimento, o que é a família, quais são as definições dentro de toda a nossa trajetória aqui da humanidade, quando se fala em família, e o que os ensinamentos da doutrina espírita, através do Evangelho de Jesus, vem trazer para a gente essa reflexão. E aí a gente vai perceber que todo ensinamento está bem atual, dessa proposta nossa, desse estudo da vida em família. Bom, nós vamos buscar, nós colocamos algumas obras que a gente foi buscar para estudar sobre a vida em família. Deixei lá na frente, está na recepção, a reflexão, as referências bibliográficas, né, de pesquisa. E como base a gente tem ali o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, mas lá na frente tem um papelzinho, quem desejar levar, que tem outras obras, outras pesquisas, site, refletindo sobre a minha família, o mundo e eu, do Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, as leis morais, também SOS Família, que é uma psicografia de Divaldo Franco, são orientações do Espírito Joana de Ângelo e Espíritos Diversos. E como a gente vai falar em família, também a gente tem que colocar umas historinhas para que aquela nossa criança também interior, a gente possamos viajar nessa pequena história que é para o resto da vida, que o Wallace Rodrigues nos traz com bastante propriedade, e a gente vai tirando esse fundo moral. E aí é muito interessante, meus irmãos, que quando chegou esse tema, a vida em família, no primeiro dia que já ia, na semana que eu já ia falar numa outra casa espírita, eu tive que vivenciar uma situação em família, e eu falei assim, puxa vida, eu vou levar e vou dividir isso com meus amigos, porque é interessante, porque isso faz parte. E aí a gente vai refletindo no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu fui convidada para passar um momento ali, que era uma comemoração, pequenininho vídeo ali, em relação ao Dia das Mães, aquela coisa toda. Não, mas vó também, né? A gente coloca no meio. Vamos lá participar, vamos assistir, que vai fazer uma homenagem para as mães, onde eu tenho meu neto que foi jogar. Mas o que é incrível, pasmem, que na realidade a gente indo participar, os pais, as mães que iriam jogar futebol, né? Eu falei, meu Deus do céu. Ainda brincando, eu falei, mas 90 minutos? Mas é interessante, gente, olha, eu vou confessar, vocês não vão espalhar, viu? Me senti uma verdadeira Marta ali, né? Porque eu não sabia, só que tinha um detalhe, eu não sabia se eu corria atrás da bola ou o bote corria de mim. Mas espera aí, deixa eu colocar aqui. Esse ali que está gritando vovó, já deu para perceber que é meu neto, né? Ao gol, Lúcia! Faz o gol, Lúcia! Aê, garota! Olha lá, eu sou ali, né, com aquela blusa laranjazinha, fingindo que estou correndo, né? Ele tá ali, ó. Tá gostando, né, Elza? Então, esse gol, gente, para vocês não espalhem. Eu chutei, tá? Mas não acertei o gol. Mas é um barato porque eu me senti o máximo, tá? E também não espalhe que os 90 minutos foi 5 minutos. Porque como eu tinha outros pais, outros avós, eu falava, nós temos que jogar mesmo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fingir, a gente vai assim. Parece que
mas o barato que eles acharam, né, meu? Tá ali, eles todos felizes, dizendo que foi a melhor comemoração. E isso é família, faz parte, né? Para todos nós, pais, avós, tios, todos nós que vivemos esse contexto dentro do nosso lar, a gente tem que participar nessa situação. Então isso é para a gente relaxar. Então a proposta, meus irmãos, a gente vai refletir, nós dividimos ali na evolução da humanidade, que vocês vão perceber que está dentro da lei do progresso, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Depois nós vamos ver da influência do Espiritismo no progresso da humanidade, tudo dentro dessa questão da família. E alguns pontos que a gente tem que faz parte desse contexto enquanto aqui encarnado nesse planeta. E vamos finalizando, né, ainda com essa homenagem da mãe, dessa sublime missão, e na realidade a paz em família e a felicidade em família, que é o que todos nós desejamos vivenciar essas situações aqui. E aí, o que a gente vai entender dentro da evolução da humanidade na família? Só ilustrando, que nós não vamos aprofundar na questão da história, na primeira figura ali, mostrando a família, desde quando o momento do planeta, né, naquela fase primitiva, aqui encarnado, já procurava agrupamento se reunir dentro daquela evolução, já dá aquele indício de um núcleo de família. Aí vai caminhando ali, já vai mostrando ali, né, formando algum agrupamento menor, e vamos chegar nos dias de hoje, que a gente vai colocar dentro do nosso século, das vivências, das leis, da ampliação, da diversidade da família. Olha só que interessante. E aí, qual é o propósito da vida em família? Esse propósito são esses valores que nós vamos despertando dentro da família, a nossa evolução, as ideias, a tradição, as atitudes, tudo ali fazem parte desse contexto que nós precisamos para a nossa evolução aqui nesse planeta espiritual. E aí, qual é a etimologia da palavra família? Vamos primeiro entender. O termo família, que é derivado do latim, significa escravo doméstico, foi um termo que foi criado lá na Roma Antiga para designar um novo grupo social que surgia entre as tribos que iam formando ali naquela época e que foram introduzindo a agricultura e também uma escravidão legalizada. Então, por incrível que pareça, a palavra família vem de escravo doméstico. E aí é importante a gente perceber nesse caminhar da nossa evolução. Bom, e aí o conceito que a gente dá de família é apontada como um elemento-chave para a sobrevivência, proteção, socialização de seus componentes, transmissão do capital econômico, da propriedade do grupo, bem como das relações de gênero e de solidariedade entre gerações. Trata-se da instância mediadora entre indivíduo e sociedade. Já começa a ampliar um pouquinho, né? Eu me indivíduo, como que eu me relaciono aí com a sociedade, como eu vou me relacionar com o mundo. E aí vem essas definições que nós vamos buscar no dicionário de algumas épocas. Então, lá na década de 70, olha só, já falava assim: família, ligação de duas ou mais pessoas através do casamento, consanguinidade ou adoção. Caminhando mais um pouquinho, diz assim: é um grupo de pessoas ou número de grupos domésticos ligados por descendência, demonstrada ou estipulada, a partir de um ancestral comum, matrimônio ou adoção. Tá? Já começa a aumentar o grupo aí. Mais um pouquinho vem dizendo assim: é a unidade básica da sociedade formada por indivíduos com ancestrais em comum ou ligados por laços afetivos. Então vamos gravar bem, meus irmãos, essas duas palavras, laços afetivos. Já começa a aumentar essa definição da família. E aí, o que a gente poderia colocar dentro dessa evolução da humanidade? Quais são as funções da família? O primeiro item que a gente pode colocar é gerar afeto entre os membros, porque nós precisamos desenvolver esse amor que Jesus veio nos colocar. E é na família, no grupo pequeno, que nós vamos desenvolver esse afeto. Nós precisamos conviver, primeiramente, em pequenos grupos e depois ir ampliando. Proporcionar segurança e aceitação pessoal, porque a família nos força a aceitar o outro, mesmo que ele seja completamente diferente. Proporcionar satisfação e sentimento de utilidade. Então, a gente vai ter esse sentimento de utilidade.
não é? Daquilo que eu vou fazer, se eu vou trabalhar, a atenção que eu dou, a fala. Assegurar a continuidade das relações, então precisamos. Não é? Proporcionar estabilidade e socialização, que é o que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, vamos socializar. Né? Então a gente vai conviver, vamos para o trabalho, no passeio, na rede social, aqui na casa espírita, no nosso dia a dia, dentro aqui enquanto encarnado. Instituir autoridade, estabelecer noções como certo ou errado. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, naquele que está ali na família, não só como provedor, mas também para direcionar aqueles espíritos que chegam ali, dando direcionamento. Ó, isso está certo, isso está errado. São os nomes que nós damos, conselhos, orientações, enfim. E proteger a saúde dos seus membros. Olha só que interessante. Tá? E aí, dentro desse contexto, nós precisamos entender que hoje, o nosso planeta Terra, a gente coloca como um instituto educacional. Vocês concordam? Estamos aqui para nos educar, para evoluir, para desenvolver. E aí, de uma forma assim, bem didática, bem light, nós fizemos algumas divisões aqui. Que quando a gente diz assim, jardim de infância, é aquela primeira figura dos povos primitivos. Ou seja, era aquele estágio ainda da infância que os espíritos aqui estavam caminhando, tateando, aprendendo, ainda latente aqueles valores para ir formando e externando na relação com o outro. Depois, nesse estágio que nós estamos, finalizando o ensino fundamental, que são povos em evolução, que se coloca o planeta Terra de provas e expiação, que são os processos de reencarnação que nós precisamos vivenciar nessa ida e vinda. Então nós estamos aqui, por quê? Para a gente adentrar esse ensino médio, que a gente diz assim, povos mais adiantados, é o processo de regeneração que todos nós almejamos, que o planeta Terra está caminhando, aonde a gente vai entender as leis divinas, elas estão mais propensas a atuar, externar. Vamos ter a balança maior do bem, tá? Em detrimento do mal. E o que a gente colocaria, eu estou almejando o ensino superior, povos felizes. Já temos toda essa noção dessas leis divinas que todos nós trazemos dentro de nós, como somos criados à imagem e semelhança do Pai, e quando a gente vai definir o Pai com todos aqueles atributos aqui do nosso conhecimento da Terra, nós só vamos falar de coisas bonitas. Então, essas leis divinas, nós passamos a ser esses colaboradores do Criador. Olha só que interessante. E aí, a gente colocou uma figura que a gente não vai aprofundar, trouxemos uma ali da Papua Nova Guiné, dessa comunidade aqui, que fica lá na Oceania. É uma maior ilha, que a gente coloca lá, ela faz divisa no norte da Austrália, com a fronteira com a Indonésia. Então é uma comunidade que é interessante. Ali, o casamento não pode ser com a família materna, mas aceita parentesco com a família paterna. E também não pode ser fora do grupo. Por que a gente está trazendo isso? Porque na nossa diversidade de espíritos encarnados aqui no planeta Terra, cada determinada região tem os seus valores, que elas vão se modificando na medida que a gente vai evoluindo. Tanto que lá, nessa comunidade, nessa ilha, mais de 80% vive da agricultura, os seus valores, a partir dos 6 anos já estão fazendo casamento. Aí a gente ficaria chocado. Mas porque é a forma que ainda essa comunidade, desse povo ali, vive e os valores ali. Então nós vamos compreendendo isso dentro dessa forma. E aí, nessa questão da família, que é muito interessante, que nós vamos percebendo nesse contexto, a gente pode dizer que a concepção de família expandiu em direção a uma ideia mais clara. Assim, os movimentos sociais, expansão dos costumes que eram vigentes nas décadas de 60, 70, foram compreendidos pela transcrição jurídica brasileira mais ou menos no meado de 1988. E, consequentemente, o acolhimento às famílias se expandiu a todas aquelas formadas através de outros meios diferentes do casamento. Então, dessa maneira, a família é vista como uma classe que ampara diferentes espécies, passando assim do singular para o plural. Então, hoje, dentro da nossa lei, que a gente não vai aprofundar, nós temos assim dividido em mais ou menos 10 tipos de família. No que chama nuclear simples, é aquela, pai e mãe, presente no domicílio, as crianças, adolescentes.
Depois começa monoparental, em que apenas um dos genitores, ou o pai e a mãe, está presente no domicílio com seus filhos, com outras crianças. Depois vem aquela extensa família que apenas um dos genitores, pai ou mãe, está presente, vivendo com seus filhos e outras crianças, de sua responsabilidade. Tá? Vem aquela extensa, pai e mãe presente no domicílio, vivendo com seus filhos e outras crianças, sobre as suas responsabilidades. Olha só, tem família convivente, que moram juntas no mesmo domicílio. Há regiões que famílias não têm um parentesco e se consideram família. Cada família pode ser constituída por pais, mães, filhos, ou por mães e filhos, enfim. A nuclear reconstituída, o que quer dizer isso? Pai ou mãe que estão vivendo numa nova união, e aí vem os filhos. Ó. Família genitores ausente vai por aí afora. E vai chegar, e numa das últimas, família homoparental, composta por um total formato de pessoas do mesmo sexo, com filhos nascidos de uniões heterossexuais anteriores, e vai assim. E aí a gente vai entendendo, mas quando a gente adentrar a visão da doutrina espírita, na nossa evolução, a gente vai percebendo, porque para a espiritualidade a gente viu definida no dicionário que a questão da família hoje vem se colocar de relações afetivas. Mais do que nunca urge a transformação, desenvolvermos o afeto, acolher aqueles que estão aí, que ficam abandonados e que necessitam de famílias. Então, de acordo que nós vamos evoluir, que a espiritualidade, né, percebe que necessita um acolhimento maior, ampliar mais essa afetividade, vai intuindo e as nossas leis vão mudando aqui no planeta. Então, família é um dom, é um compromisso, é a esperança da humanidade. Então, essa diversidade vai cada vez mais aumentando. E aí nós vamos entendendo que dentro da família, nós precisamos perceber as possibilidades de socialização, proteção e inclusão. Porque a organização familiar precisa ser compreendida na atualidade como uma comunidade socialmente construída através dessa afetividade, já que, proporcionalmente, outro entendimento não carece de ser visto nas entrelinhas do conteúdo constitucional. Então, assim reconhece a relevância da afetividade para se chegar à percepção do próprio ser humano, integralizando a sua individualidade, tornando fundamental a compreensão da legitimidade de que as afeições sobrevêm consequências judiciais das mais diferentes formas. Então, nós precisamos desenvolver isso, essa afetividade. O mundo hoje carece de desenvolver isso. Então, dentro das funções da família, nós colocamos quais são as funções sociais? A reprodução, a manutenção econômica, então todo mundo tem que trabalhar, né? Isso faz parte aqui desse planeta, a forma que a gente sai, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, tenho que fazer isso. Isso é inerente, isso faz parte da nossa vida aqui enquanto encarnado. A socialização, que é a educação, são aquilo que a gente falou, daqueles valores que a gente vai colocando em casa, que a gente vai desenvolvendo. E as funções psicológicas são as necessidades de afeição, de segurança, tanto para os pais como para os filhos. Nós necessitamos desenvolver essa afeição, aquele carinho, né, a proteção, a satisfação das necessidades sexuais, que ainda é inerente do planeta Terra, de provas e expiações. E aí é interessante que o Livro dos Espíritos, da questão 774, diz, os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitos laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. Então, nesse entendimento do amor, mais do que nunca nós precisamos viver em família. Porque na família tem aquele, mas aquele é complicado para viver, mas não tem como. Eu posso passar parte da hora sem conviver com aquele filho difícil, com aquele companheiro ou companheira, com o pai, não importa, que está ali na família, difícil, mas eu vou fazer o máximo para desenvolver a afetividade. Porque se ele está do outro lado da família, o que a gente faz? Não digo nós aqui, estamos estudando o Evangelho de Jesus, né? Fala assim, não, nem vou até abaixar a cabeça, não vou falar, porque aquele ali é muito difícil, né? Mas
na medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos tendo essa compreensão da aceitação, que cada um está no seu processo evolutivo. E a família, meus irmãos, nos dias atuais, possui como premissas o afeto e a dignidade da pessoa humana, e vai além de um meio familiar constituído pelo casamento e unido pela herança genética. Agora, são os laços afetivos que determinam as relações familiares. Olha que lindo. Então, não temos outra situação. Nós precisamos cada vez mais desenvolver essa questão. E aí, na questão 793 do Livro dos Espíritos, nessa questão que a gente vai falar, diz assim, Kardec vai perguntar aos espíritos, por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral, quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Então, a hora que banir, que não existir mais nenhum mal, nenhuma guerra, nenhuma maldade, a gente pode dizer que nossa civilização aqui no planeta está completa. E mais ainda na questão 793, lá da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos, como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras reformará. Espera. Está lá, simples, da lei do progresso. Por isso que nós começamos a falar da família na primeira definição, na década de 70, Constituição só por consanguinidade. Daí mais para frente, quando vai chegando lá no ano 2000, já entra a palavra por laços de afetividade. Olha só que lindo. Então são essas funções da família, nutritiva e normativa. Olha só, proteção, alimento, afeto, educação, espiritualidade, instrução. Paralelo, o que o Livro dos Espíritos, na questão 208 e 209, vai falar? Os espíritos têm que contribuir para o progresso dos outros. Então, nós necessitamos contribuir para o progresso dos outros. E há a normativa, que são as orientações, a responsabilidade, a disciplina, o respeito, as regras, o limite. E aí, nessa questão, vai falar, olha, na esperança de que os seus conselhos o encaminhem por melhor senda. Essa é a proposta. Então, naquilo que a gente vai falar, é auxiliar aquele espírito que chega e que está na nossa responsabilidade, para que ele possa seguir o melhor caminho. Bom, aí nós vamos chegar aqui nesse momento que a gente vai dizer assim, o que é a família, então, meus irmãos, na visão espírita? E no âmbito dessas experiências, muitas das vezes a gente sabe que afloram ressentimentos do pretérito obscuro, exigiram muitos esforços dos familiares para a superação desses sentimentos que nasceram no passado distante, porque nós não somos inocentes, nós temos as nossas falhas, por isso que estamos aqui, fomos chamados pelo Cristo para vivenciar o Evangelho dele e trabalhar na vinha dele. Todos nós que estamos aqui, quem está nos assistindo aí através das redes sociais, que está refletindo sobre essas mensagens, nós somos convocados para esse momento de transformação. E aí, o que é a família na visão espírita? Então, olha só, o Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado, onde as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações, com a intenção da evolução espiritual e o aprendizado. Então aqui não podemos dizer, eu não pedi para nascer, eu não queria estar... Queria sim, nós pedimos. Nós pedimos, nós imploramos, porque a fila está grande, nós pedimos. Os filhos que estão conosco pediram, seja por biológica, seja pelo coração, seja a forma que chega, não, eu quero ir lá. Quero que aquele, seja meu pai, seja minha mãe, quero aquele que vai me orientar, que vai me direcionar. E a gente pediu, tá? A gente pode esquecer, mas que nós pedimos. Bom, então a organização do núcleo familiar tem sua origem na esfera espiritual e proporciona aos seres que reencarnam a realização de ações conjuntas e construtivas, revigorando os elos do amor entre a parentela. Isso aqui é a proposta nossa, meus irmãos. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, que é muito interessante, que vai falar nesse item 8 aí,
onde ele diz assim, olha só, os que encarnam uma família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo. Então, dentro desse daqui, mudou bastante, dentro desse item aqui, há essa intenção que na família, para o equilíbrio, então tem aqueles, né, que a gente tem aquela afinidade, aqueles que vai ter as diferenças, porque é dessa forma que nós vamos aprendendo um com o outro e vamos evoluindo. Na medida que eu consigo compreender, entender o outro, que as mágoas, os sentimentos ruins vão sendo sanados, eu vou dando um salto na minha evolução e vou contribuindo para o outro. Mais ainda, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se fosse pelo sangue. Então a gente vê muito isso, né? Às vezes você está bem mais com um com o outro do que aquele que ali, né, são irmãos de sangue, mas já vem com essa vivência de outras vidas. Então a nossa família não é essa hoje. Não quero essa outra, que é assim, porque você já vem já de uma, duas, a gente não sabe quantas reencarnações tivemos com aquele núcleo. E aqueles que chegam, que a gente usa muitas das vezes a palavra agregado, seja genro, nora, que vai chegando na família, não, é parente sim, é família. É família. Ninguém se aproxima se não tiver algum ajuste para fazer, algum vínculo, algum sentimento. Então ele vai chegar de alguma forma, né? Aí vai ser aquele tio, vai ser padre, e vai chegando ali, né? É o agregado, né? E por quê? Para a gente aprender a amar. Então, não. E é difícil. Nós sabemos se foi um filho nosso, se foi um pai no passado. Ele precisa chegar para a gente desenvolver esse laço de afetividade. Tá? Precisamos. Então, na questão 775, Kardec pergunta, então, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, meus irmãos, os laços de família, eles não estão se relaxando, não está acabando. Porque às vezes é como a família, não acabou, pelo contrário. Ela está ampliando porque nós precisamos compreender e ampliar esses laços de afetividade. Porque a gente não estuda na doutrina que o nosso planeta está praticamente adentrando a regeneração, estudando a doutrina, e o que a gente fala da regeneração? Todo mundo fala, né? Aí fala só coisa bonita. Ora, mas se é coisa bonita, como é que tem coisa bonita? Ela só acontece se o meu sentimento for bonito, for bom, for benéfico, a gente já conseguir domar as nossas tendências. E o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz: temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, que de volta e foi plasmado na memória do destino e que nós necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, para anular os efeitos de nossa conduta anterior conturbada e infeliz. Então, esses laços que por hora, dentro da família, que são conturbados, se a gente consegue viver bem, consegue amar o outro, né, consegue emitir boas vibrações, quando a gente retornar, né, para a nossa pátria espiritual, que somos espíritos imortais, ó, a gente vai encontrar o amor. Aquele irmão vai dizer assim, não, poxa, você fez tudo por mim, você cuidou de mim, você me amou. E aí vai sanando. E talvez novas oportunidades para que os laços afetivos, né, aquela afinidade, se instale definitivamente. E aí é interessante, no item que a gente vai falar aqui de honra teu pai e tua mãe, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 14, há uma parte que diz assim: alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não os seus filhos.
não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Então, porque não existe ninguém inocente? Ah, mas tem muitos pais que deixam, né, ou abandonam, mas uma coisa nós temos que ser, nós não estamos aqui, então nós temos que ser gratos, porque precisou de alguém que aceitou nos receber e dar a vida e deixar que seguisse o nosso caminho, a nossa evolutiva, e nós não podemos julgar, só Deus. E aí, nessa questão, lá no Livro dos Espíritos, 917, da perfeição moral, ele vem completando isso que a gente vai falando quando ele diz assim, olha, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, a outra. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então é dessa forma, meus irmãos, que nós vamos entendendo o que é um relacionamento familiar, porque o lar é um ângulo reto no plano da evolução divina, né? Porque o sagrado verso é o entendimento indispensável, é a união espiritual antes de ser corporal. Então é esse vértice sagrado aqui, é essa união. É o nosso progresso comum, que são através das conversas edificantes. Ali a gente está colocando punições, mas são as nossas atitudes que pode acontecer. Irmãos endurecidos, passado delituoso, muitas das vezes provas e expiações através da dor para o aperfeiçoamento. Então, lar é o local da união, é a união dos seres, é a união para a gente desenvolver esse amor. Então, se a nossa sociedade está, às vezes, muitas das vezes, nesse caos, o mundo, porque nós temos que olhar o que está se passando nesses lares. Quais são os valores nesse agrupamento está sendo passado? Qual o laço afetivo, qual a amorosidade? Nós precisamos compreender isso. E aí nós precisamos entender qual a influência do Espiritismo no progresso da humanidade, nesse papel da família. E de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então, meus irmãos, o progresso da humanidade, sem dúvida, nós precisamos compreender que ele é lento, mas constante e ininterrupto. As mudanças, quaisquer que sejam elas, políticas, sociais, religiosas, que às vezes parece um mal, mas na verdade é um bem, porque funciona como um progresso de seleção natural, para ficar somente o que vai contribuir efetivamente para o aperfeiçoamento das instituições. Então, tudo aquilo que a gente acha que é um caos, que está ruim em todas as esferas, na realidade é a separação do joio do trigo, que está lá nessa parábola de Jesus. É o somatório de todas essas vivências pretérias que determina a condição espiritual de toda a família. O que se não se deve perder de vista é que o bem, pensando, falando e vivido, torna-se fator fundamental para diluir qualquer treva e projetar harmonia por sobre todo o lar. Então nós precisamos ensinar os filhos e filhas a autodisciplina. Nós precisamos desenvolver todo esse potencial dentro do nosso lar. Porque o Espiritismo é um desses movimentos e se destina não a abrir apenas um campo diferente de pesquisa, a ciência, nada contra, porque a doutrina é nesse tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, mas principalmente a marcar uma nova era na história da humanidade, pela profunda revolução que provoca em nossos pensamentos, em nossas ideias, nos impulsionando para a sublimação espiritual, porque nos faz reviver o Evangelho de Jesus, de uma forma raciocinada. E é isso que nós precisamos compreender para a nossa evolução. E assim, lá no Livro dos Espíritos, foi se perguntado aos Espíritos, o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas, só para a gente aqui? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. As ideias só com o tempo se transformam. Então, cada vez mais que vão evoluindo. Há pouco tempo eu estava vendo uma reportagem mostrando cientistas de pesquisa de vários aí comprovando a reencarnação. Aí você quer dizer, mas todo mundo vai tirar espírito? Não, cada um pode estar na sua religião. Mas vai compreender essa lei da vivência que estamos aqui com o propósito da pluralidade do mundo, da reencarnação. Então, nessa questão, nós precisamos dar o tempo.
E aí, ainda na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Olha só que maravilha, meus irmãos. Então, é essa a forma. Então, nós precisamos cada vez mais cativar em família. Cativar, né? Desenvolver, né? Como lá no livro Pequeno Príncipe, você vem, eu estou te esperando, no sentido que eu vou desenvolvendo essa catividade. E em cima disso, nós trouxemos uma pequena historinha, né? Que a nossa amiga aqui, Maria Lúcia, ela é o dono dessa história, né? Mas aí eu vou ler, ela tem aquela... Mas ela é muito interessante, que o Wallace Rodrigues. E é interessante que as histórias, fábulas, né? Que a gente fala assim, infantil, mas traz um contexto moral de reflexão com uma profundidade muito grande. E diz assim, aqui conta a história de um garoto que ele dizia que ele era muito travesso, como todos os garotos da sua época. E ele sempre, o que acontece com todo garoto travesso? Sempre se mete em complicações. E depois que ele sai, o que acontecia? Para sair dela, o que ele fazia? Corria para pedir auxílio para a mãe. Geralmente ainda tinha aquela conotação que o pai era bravo, então vamos pedir para a mãe para tirá-lo daquele rolo. Ela, porém, sem irritar-se nem repreender-me, sempre encontrava o meio de deixar que eu me desembaraçasse sozinho. Só que para ele ficava muito revoltado com o silêncio, ele não entendia. O que a mãe deixava? Olha, vai lá, resolve essa situação. Uma manhã, às vésperas da primavera, ela gritou o meu nome no jardim e eu fui ver o que era. E aí minha mãe me mostrou um casulo castanho preso a um ramo de cipreste e disse assim, muito interessado: olha, a borboleta já está agitando ali dentro. De fato, o pequeno cartucho parecia até pular, mas ele, como todo garoto travesso, muito impaciente, né? Nós não somos impacientes. Quando a mãe deu um descuido, o que ele fez? Pegou um canivetinho lá no bolso, abriu o casulo. E falou assim, sem consultar a mãe, disse: vou ajudar essa coitada borboleta e saiu daí de dentro logo. Mamãe simplesmente curvou, ficou olhando, mas para sua decepção, o que saiu lá de dentro era uma larva, não era nem uma larva nem uma borboleta. Extremamente frustrado, ele ficou olhando aquele animalzinho, quando a mãe dele afagou os cabelos e disse assim com um tom de afeto: meu filho, ainda não era o tempo certo. A lagarta estava ativamente trabalhando com uma finalidade: adquirir força suficiente para que, como borboleta, pudesse alçar voo muito acima de um mundo onde está acostumada a arrastar-se. E aí minha mãe continuou a me dizer: sem se preocupar em pensar e compreender, você abriu o casulo dos seus canivetes. O bichinho lá dentro não pôde esperar o seu tempo e amadurecer. E aí eu entendi o que minha mãe queria dizer com a palavra bichinho. Ela se referia que éramos nós. Crianças espirituais em evolução, é preciso deixar o tempo agir para ter um espírito independente, capacitado aos mais altos voos. A luta da vida é vencida por etapas, cada uma delas nos prepara para a luta seguinte. Então, isso, meus irmãos, somos nós na nossa evolução. E a família, cada membro da família está numa etapa evolutiva. E a proposta é outra. Muitas das vezes nós queremos que o outro dê um salto gigante, mas cada um está numa etapa evolutiva. O que cabe a cada um de nós, ou daquele que está à frente para direcionar, orientar, aconselhar, corrigir, frear, né? Mostrar. Por quê? Porque já caminhou, está um pouco mais à frente, né? Nós dizemos assim que os anos vai colocando que a gente tem um pouquinho de experiência, porque já tivemos a vivência, já passamos para a fase de criança, de adolescência, já tivemos nossos erros e acertos, continuamos, estamos aqui buscando, então a gente vai passando para o outro algumas coisas que a gente já, o mundo nos proporciona ter uma visão maior. Então é a harmonia, a ordem perfeita da lei que rege a vida, que vai garantir a cada um de nós os meios para a vitória. Não se situa lá fora, ela está dentro do nosso íntimo. Então, se a gente deseja ajudar nossos filhos a crescer mais harmonizado consigo mesmo e com o próximo, lembremos-nos do nosso papel nesse contexto familiar perante o mundo que queremos e desejamos. O nosso desenvolvimento espiritual e dos nossos filhos
se favorece todas as vezes que exercitamos a caridade. Então, mesmo na corrigenda, ela tem que vir de forma amorosa. Porque a vida, ela é cíclica, ela traz alegrias, traz as tristezas também. Estamos aqui reencarnados para a experiência e aprendizagem. E é na família que essas experiências irão ser efetuadas e vão ser concretizadas para o mundo. Então a gente vai viver momentos bons e momentos ruins também. Nós temos que procurar tirar o melhor de tudo, aprender sempre. Porque dificuldades vão sempre acontecer nessa convivência família. Porque a gente já sabe que há dois tipos de família, as espirituais e as pelos laços corporais. Está lá nesse capítulo, Honra teu pai e tua mãe. E aí é interessante que o apóstolo Paulo, no Atos dos Apóstolos, quando ele escreve lá no capítulo 16, ele diz, olha só, o indivíduo e sua família serão salvos se ele for capaz de buscar os ensinamentos do Senhor Jesus, de todo o coração e de toda a família. Então, para que nós tenhamos essa paz externada para a sociedade e para o mundo, nós precisamos trazer todo esse Evangelho de Jesus para dentro da família. De que forma? Através das nossas atitudes, dos nossos ensinamentos, dos nossos pensamentos, contar até 10, né? Quando precisamos fazer uma corrigenda, procurar cada vez mais o diálogo, o entendimento através dessa amorosidade. E aí alguns itens que a gente vai falar, que é a questão aqui do casamento, na questão 695, olha só que interessante. Será contrária à lei da natureza do casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Os espíritos responderam, é um progresso na marcha da humanidade, como a gente falou da família. Ó. E a gente fala, o estado da natureza da união livre e fortuita do sexo. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, por causa da lei de reprodução. Isso aí em todos os povos, de formas diferentes. Está lá no Livro dos Espíritos, terceira parte. E aí é interessante, no item 3, diz assim, ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, todos que aqui chegam, vêm para progredir. Então, Deus quis que os seres fossem unidos, não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, para que a afeição mútua entre os esposos fosse transmitida para os filhos. Então, nós precisamos disso aí, desenvolver essa afetividade cada vez mais, nesse item. Aí, um dos itens que a gente vai falar dentro da família, nesse relacionamento, a gente colocou ciúmes. Como nós estudamos o Evangelho de Jesus e a doutrina, não tem ninguém ciumento aqui, não é? Não. Não, que bom. Nossa, não falou que não, né? Era um sorriso. Maravilha, né? Maravilha, não tem. Okay, então, mas conhece alguém ciumento? Vocês conhecem? Não toda a gente, porque tudo, a gente conhece o outro, né? Nós não somos. Eu vou falar para você que eu não sou ciumento, mas olha, meu vizinho é. Né? Vou falar baixinho, não espalha, né? Não me refiro ao ciúme comum, aquele dizem que é o tempero do amor. Falo do ciúme doentio, que foge dos limites aceitáveis. Então nós precisamos entender. Aí por que acontece aquilo que se torna doentio? O espírito imortal traz consigo ao reencarnar suas características adquiridas no curso de muitas vidas. Olha só. E os ciúmes não vai escapar dessa situação em hipótese alguma. Olha só, a gente tem que compreender isso, nós vamos entender que isso não escapa. Assim como quase sempre é o homem causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais, questão 933 do Livro dos Espíritos. Mais ainda, os Espíritos responderam, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, independem da sua vontade, não é? Né? Perdeu o emprego, fechou, e em situações, né? Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Está lá no Livro dos Espíritos. Olha só, então isso aí, tudo que é exagerado, a gente vai perceber que são torturas da alma. Então o ciúme, como outro sentimento, raiva, mágoa, inveja, o que acontece? Desencadeia uma série de doenças e séries de imaginações que estão fora desse contexto.
E é interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo fala lá do ciúme, fala do casamento, mas vai falar um item do divórcio, que é uma lei humana. Olha só, o divórcio é uma lei humana que tem como objetivo separar legalmente o que na verdade já estava separado. Ele não é contrário à lei de Deus, uma vez que apenas reforma o que os homens fizeram, e é apenas aplicável aos casos em que não foi levado em conta a lei de Deus. Está lá nesse capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo quando fala, não separeis o que Deus juntou, mas como nós somos num processo de evolução, às vezes já está separado espiritualmente. E na Terra nós precisamos ter as leis para regular, porque ainda temos dificuldade. Jesus, quando foi questionado num julgamento, né, colocaram ele na parede, e aí o que a gente vai fazer lá na questão do, né, que a gente não vai relatar a parábola da mulher adulta, né, e aí, outra situação, desculpa, na cobração de impostos, né, que os judeus achavam que era absurda, o que Jesus respondeu? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César, para nós nos dias atuais, representa a nossa vida, as leis que nós precisamos aqui nesse planeta, que fazem parte do nosso planeta Terra. E as lesões afetivas, porque a visão espírita da família é provação. Na maioria das vezes, a família é formada para auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais, a repararem danos que foram causados em outras tentativas nas quais malograram. Quem nos fala isso é o Espírito Joana de Anjos. Então, essas famílias aprovação são aqueles, olha, vocês, tudo bem, vão formar uma família, olha, mas vocês precisam receber esse irmão, que tem muita dificuldade, vem a reencarnações, não está conseguindo. Então, vocês vão auxiliar para poder reparar e desenvolver esse amor. Então, no convívio familiar, inimigos se acertam para que possam se perdoar reciprocamente e passar a amar e compreender. Porque aí pode ser teu inimigo seu, mas você aceitou, desenvolveu, deu todo o amor, quando retornar, o amor cobre milhões de pecados. De que forma? Porque eu desenvolvi. Então ele vai apagar aquele ódio e vai dizer, puxa vida, me deu oportunidade, né, me orientou, me conduziu, eu sou um novo homem, uma nova mulher, graças a esse que no passado era meu inimigo e me aceitou, e me amou, e cuidou de mim, me orientou. Pais e filhos que foram comparsas em erro ou fizeram adversários novamente defrontam-se. O grupo físico que reúne no lar constitui a oportunidade reeducativa para o nosso processo de evolução. Então, cada membro do nosso lar é uma gema preciosa que Deus nos concede para a lapidação. Esforça-se por amar a tua família. Então, se a gente consegue fazer amar aquele que é difícil que chega na família, nós também estamos ascendendo na nossa escalada evolutiva, porque a gente também conseguiu. Poxa, eu fiz o melhor que pude, né? Dentro da minha parte, porque a nossa responsabilidade vai perguntar, Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, toda aquela criança que adentra um lar, né? Não importa a forma, né? Seja adotiva, seja pela união, nós né? Vamos dizer assim, fomos chamados pelo plano espiritual para aceitar e conduzir esse irmão. Então, nós precisamos compreender tudo isso. Então, meus irmãos, o mandamento maior, honra teu pai e tua mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, pois não se pode amar ao próximo sem amar a seu pai e sua mãe. Mas a palavra honra contém um dever maior para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar através disso que é preciso acrescentar, além do amor, o respeito, a atenção, a submissão, a tolerância, o que implica a obrigação de cumprir para com eles tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. Recorda que todo dia é dia de recomeçar. Quem nos fala isso é o Espírito Emmanuel. Então, ele é esse porto que nós estamos aqui para desenvolver. Tá? E a gente já tinha colocado. Então, a família, ela não está relaxando os laços. Pelo contrário, ela está ampliando esses laços de afetividade cada vez mais. E dentro dessa família é onde vai acontecer o perdão. Porque os laços de família não são destruídos pela reencarnação. A união e o afeto que existe entre parentes são indícios, a gente sabe, de simpatia anteriores que se aproximou.
Então a gente vai falar disso. Diz também, falando de uma pessoa cujo caráter, gosto, inclinações, às vezes não tem nenhuma semelhança com os seus próximos, que ela não é da família. Mas Deus permite nas famílias essas encarnações de espírito antipático ou estranhos, com esse duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de avanço para outros. Então é a prova. E para mim, mãe, eu já estou lá na estridade. Olha, eu sou tranquila, eu já consigo amar, eu tenho paciência, eu vou recolher. Ótimo, então você vai ter uma provazinha. Você vai receber esse irmão difícil. Já? Então é assim que vai trabalhando. Assim os maus melhoram pouco a pouco com o contato dos bons e com cuidados que recebem dele. Alguns conseguem, outros não, e sucumbem. Que é o que a gente às vezes vê ainda porque não conseguiu. Tá? Então, quando estiverdes orando e tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então, nós precisamos perdoar. Nós precisamos aprender a desenvolver, porque na medida que estamos perdoando, estamos desenvolvendo a afetividade. O perdão é verdadeiro amor, é um estado elevado de consciência. Então, nós temos que trabalhar. Qual o primeiro passo? Poxa, ele me magoou, ele fez aquilo ali, mas se eu não revidar, se eu não vibrar para algo ruim que esteja acontecendo, eu já estou desenvolvendo o perdão. Se eu olhar para ele, mas ele não conseguiu, mas olhar que é um espírito que também veio aqui com as suas lutas, se falhou, ele tentou, mas ele falhou. O que eu vou fazer? Eu vou orar por ele. E aí a gente vai buscando cada vez mais essa harmonia na convivência. Porque a família, meus irmãos, é oficina para as nossas virtudes lapidar. Pois nela a convivência está muito mais presente. Então, na carta que Paulo escreve à comunidade de Timóteo, quando ele escreve essa carta, ele diz assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. O apóstolo Paulo vem nos colocar isso. Olha que lindo, nessa harmonia em família. Então, cabe a ti aperfeiçoar os teus pensamentos e raciocínio dentro da tua família, para que consigas, no tempo, atuar com proveito na ampla humanidade. Então, nós precisamos cada vez mais, meus irmãos, desenvolver essa afetividade, essa harmonia. Se verdadeiramente a gente aceita o Cristo e a Ele a gente afeiçoa, nós aceitamos os ensinamentos do Cristo, seremos conduzidos para Deus, nós e a nossa casa. Então nós precisamos trazer isso para o nosso lar. Olha só. E quando Paulo escreve isso, que a gente precisa aprender a exercer toda aquela piedade, o perdão, o amor com aqueles que estão conosco no mesmo lar, ou se não estão, se já saiu, mas eu posso, nas minhas orações, emitir bons pensamentos para aquele que foi difícil, para aquele que não me amou, para aquele que me abandonou, para aquele que me prejudicou, eu já estou ficando agradável aos olhos de Deus, eu já estou dando meu passo na minha senda evolutiva, porque é esse processo. Então, meus irmãos, esse amor, e uma homenagem, porque é através do ventre materno que os espíritos adentram aqui a carne nesse planeta, a gente vai deixando uma mensagem para a mãe, essa sublime missão. E é interessante que na questão 890 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se era uma virtude, um amor materno, ou é um sentimento instintivo que é comum aos homens e animais. E aí os espíritos responderam: a natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Então, a gente vai observar. E aí, mais uma vez, a gente diz: ó espírita, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, há todo o propósito. Não há programação nenhuma na espiritualidade por Deus para aquele espírito falhar. Então, às vezes, ele falha porque ele não conseguiu. Mas nós que assumimos uma responsabilidade, porque todos trazem um programa ao mundo, nós vamos nos esforçar para ser o melhor. E aí a gente vai ter a consciência tranquila quando chegar do lá, falar: olha, eu procurei fazer o melhor. Mesmo com minhas imperfeições, meus defeitos, eu tenho o melhor. E aí a gente entende
que sabes então que tens compromissos firmados desde o além com as almas que te caberá receber como filhas ou filhos no teu novo lar terrestre. Cada alma que você recebe no lar vem ao campo físico em busca de céus muito particulares. Assim, toda atenção deve ser dada a teus filhos e às suas buscas e inclinações, cabendo-te orientá-los e auxiliá-los. Quando se fala de algo sério, há seriedade. Há seriedade. Senta para falar com seriedade. No tempo de brincar e de sorrir, a descontração e essa é a alma. Então a gente precisa desenvolver isso, buscar. Então que sentamos com nossas crianças, com os nossos jovens, vamos conversar, vamos ouvir, né? Vamos ter os nossos momentos em família, porque o contexto do século XXI, né, a gente sabe hoje a campus que muitas das vezes a gente sai cedo e só retorna à noite, mas que seja um momento, que seja uma única hora dentro do dia, que tem 24 horas, que a gente consiga reunir a nossa família, né? Que a gente consiga tirar aquele celularzinho da mão das crianças, dos jovens e o nosso também, e no momento, seja do lanche, do jantar, ou que seja de oração, 10 minutos antes de dormir. Vamos ali conversar, deixa cada um falar, um vai cutucar, vai brincar, mas é preciso. Não se pode perder isso, porque é isso que vai criando vínculo, afeto. Nós precisamos vivenciar isso. Não é? Porque muitas das vezes cada um chega, hoje a gente sabe, né? Mas nós precisamos tirar. Porque ali no ouvir o outro, quando tira do celular, e quantas vezes, se a gente fizer esse teste, a gente vai perceber, puxa vida, eu já não percebi isso. Então nós não podemos ouvir mais isso de crianças que chegam, que não sabem, pais que não sabem a série que o filho sabe, não sabe o nome da professora, não sabe nada, né? Não sabe como é que está, porque é aquela correria, né? Opa, poxa, peraí, não, mas eu posso sair daqui e fazer diferente, como diz Chico Xavier. O reloginho está contra a gente, mas a gente já está chegando ao final. Vossos cuidados e a educação que lhes dareis ajudarão em seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuros. Pensai que para cada pai e cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se ele ficou para trás por vossa falta, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a felicidade dele. Então, atormentados pelo remorso, vós mesmos pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercarás de cuidados mais esclarecido. Olha só que nos fala isso, é Santo Agostinho. Então é essa paz, meus irmãos, que nós precisamos em família. Porque os programas da divindade, para que se desenvolva esse amor em todos os lares da terra, são todos bem-aventurados para a evolução humana. E Maria, mãe de Jesus, olha só que lindo, né? Quando o anjo chegou a ela e disse: você é abençoada, o Senhor está com você, e disse: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. E ela respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Então, que a gente possamos, dentro do nosso lar, fazer realmente a vontade de Deus. Que seja a vontade de Deus dentro do nosso lar. Vamos dar o melhor. Tanto Jesus como a doutrina espírita não pede que sejamos perfeitos, mas ele pede que nos esforcemos ao máximo, dentro do que nós pudermos fazer. Então, Maria, mãe de Jesus, a infância, ela soube, né, em todo esse momento, ali de José, na sua família, procurou dar dentro do seu lar um esforço próprio, o máximo que ela pôde fazer. Então, meus irmãos, ainda nesse mês, né, que ainda a gente fala, né, vai dulcificando o nosso coração, vamos elevar também nosso pensamento, vamos pedir a Maria, mãe de Jesus, que ela possa envolver cada família, cada alma na sua força, na sua bondade, na sua imensa misericórdia, que verdadeiramente ela possa estar conosco a todos os instantes. Isso é o Espírito Emmanuel que nos fala. Vamos elevar nosso pensamento dentro do nosso lar. Vamos pedir a Maria, né? Porque a gente gosta de sentir esse aconchego, né? Os pais também têm hoje aquele aconchego amoroso, mas a gente sempre tem aquela coisa de mãe. Então, já nesse mês, vamos pedir Maria, com seu manto, que abrace e traga isso para que verdadeiramente essa felicidade em família, né, esteja
Porque em qualquer situação a gente nunca vai se cansar, porque a felicidade ela existe, ela não está fora de nós, onde geral procuramos, mas ela está dentro de nós. Ó. E aí, meus irmãos, a Anália Franco, o Espírito, nos diz assim: filho de minha ternura, de onde vens, de onde vimos? Vens para mim da coroa resplandecente da vida venho, por minha vez ao teu encontro, emergindo do amor que nunca morre. Abro-te as portas do mundo e eleva-nos no santuário da fraternidade. A minha existência se dilata, cresce e se renova, desfazendo-se em amor e renúncia no templo da humanidade inteira. Então que haja amor, ventura e paz em cada família terrena, que Cristo reine em cada lar, que nos abençoe. E aí eu deixo uma música aqui muito linda para a mãe, que nesse instante a gente possamos sentir verdadeiramente esse abraço de Maria de Nazaré, que possa abraçar a nossa família, que cada um pense na sua família, nos seus amigos, que eleve esse pensamento para toda a humanidade, para quem está nos assistindo, que esse abraço e esse amor da mãe abrace cada lar nesse instante aqui. E fique para nós esse carinho dessa música. Se quiser apagar a luz aqui, tá? Que Jesus abençoe a todos. Gratidão, obrigado. Santíssima, tu és paz de Deus, traz o teu amor, abençoa os filhos teus. Bênção, tu és o amor de Jesus. Vem, Senhor, cubra-nos com tua luz. Bênção, Mãe.